Olá, pessoal. Meu nome é Heloísa e eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar apresentando aqui para o terceiro simpósio brasileiro online de gestão urbana. A minha palestra é Documentação Patrimonial Inteligente, Varredura Digital e BIM aplicados a edifícios históricos. Vai abordar um pouco do meu trabalho nos últimos 9 anos, né? É o tempo que eu tenho de casa de Unicamp como professora e pesquisadora, né? Durante esse período nós tivemos 2 projetos de fomento, aliás 3, né, contando com o meu pós-doc, que nos auxiliaram, né, no desenvolvimento de algumas metodologias, né, para a questão da documentação digital do patrimônio histórico. Então, eu gostaria de começar essa apresentação falando um pouquinho sobre mim. Eu sou arquiteta de formação, meu mestrado eu fiz na área de planejamento urbano na Bauhaus Weimar. Era uma turma, eu sou a primeira turma desse programa, né? Eu me sinto muito honrada com isso, né? A única estrangeira, inclusive, né? Em 99, né? Quando eles iniciaram. Quando eu retornei para o Brasil em 2001, eu comecei meu doutorado e em 2004, meu filho tinha 1 aninho, meu caçulinha, e eu fiquei encantada com o que eu vi na Alemanha em termos de preservação do patrimônio industrial. E eu procurei a professora Cristina Meneghello, que era presidente do TIC, que é o Comitê do Patrimônio, né, de Preservação do Patrimônio Industrial. E o meu doutorado foi feito então na história em função desse antecedente meu aí com relação ao patrimônio industrial que já veio da Alemanha. Eu trabalhei na Unicamp desde 2005 como arquiteta na FEC, na coordenadoria de projetos, e durante esse período eu tive contato com a professora Regina Ruschel, e ela foi uma daquelas pessoas que me encaminharam, né? Que me deram gosto pelo BIM, pelo Build Information Modeling. E quando eu terminei meu doutorado, ela me disse: por que você não trabalha com gestão de facilities, né? Já que você gosta tanto de patrimônio. E pensando sobre o assunto, né, e sobre a questão de como o BIM facilita de fato e abre essa possibilidade da gente colocar dados que não são geográficos dentro de um modelo, eu vislumbrei as possibilidades infinitas, né, que a gente poderia ter com relação a esse tipo de modelagem, a essa tecnologia, para nos auxiliar no processo realmente de documentação arquitetônica do patrimônio histórico. E com isso, abriu uma vaga na Faculdade de Tecnologia, eu prestei o concurso, passei, na cadeira de representação gráfica, isso foi em 2012, então desde 2012 eu estou na Faculdade de Tecnologia. Hoje eu estou vinculada ao curso de Engenharia de Transportes, na área de planejamento urbano, de novo, volto para planejamento urbano, trabalhando numa escala maior, né, do que o do edifício, tanto que minhas pesquisas estão migrando também para uma escala do micro, que é do edifício, para uma escala macro e médio. E a gente, durante esse período eu acabei fazendo meu pós-doutorado na área de BIM, né, na University of South California, e eu estudei também a parte de varredura digital, principalmente a questão do escaneamento a laser. Então, voltando para o Brasil, eu submeti um projeto de pesquisa para a FAPESP, uma chamada específica, né, interdisciplinar, em que entraria a computação gráfica, a computação aplicada, aliás, associada a outras áreas dos saberes, no caso seria a arquitetura, e foram selecionados 4 projetos e o meu foi um deles. E foi realmente um incentivo, né, um alavancamento aí para as pesquisas que a gente estava desenvolvendo já de uma forma, vamos dizer, sem financiamento. E que acabaram resultando em vários, né, produtos, papers, conferências,
né, e que colocou, de fato, o nosso laboratório dentro do cenário de pesquisas relacionadas com documentação digital de patrimônio. Eu investigo, então, a questão da integração, né, da modelagem BIM e da varredura digital. Essa não é uma área trivial, é uma área bastante incipiente no Brasil. Toda a parte de BIM que a gente ouve, né, e que o Brasil começa, principalmente com a parte da legislação federal, incentivando, né, o seu alavancamento, ela está voltada basicamente a edificações novas. Então, trabalhar com edifícios existentes, sejam eles históricos ou não, é um desafio, e é um desafio principalmente porque se ele não tem uma documentação anterior que é modelada, você tem que partir do zero. E nesse processo de partir do zero, você precisa de uma tecnologia que vai fazer a captura desse edifício eficiente para você poder criar um gêmeo digital dele que seja o mais próximo possível da realidade. E é um pouco disso que a gente vai ver nessa apresentação. Então, o panorama da minha apresentação seria como é que essas novas tecnologias, né, elas podem ser aplicadas para eficiência, né, de ações de retrofit, reformas, restauro e conservação de prédios, sejam eles históricos ou não, porque dentro desse panorama também das edificações que não são históricas, mas dentro do ciclo de vida de pelo menos aí 50 anos que prega todas as normativas, a gente precisa ter uma manutenção eficiente para não acontecer o que tem acontecido ultimamente, né, com os edifícios. E se a gente for pensar que todo esse passivo que a gente tem construído não tem nenhum tipo de documentação, a gente e que para uma gestão eficiente a gente precisa de fato de uma documentação adequada, a gente vai ter que pensar como fazê-lo, né? E quais as novas formas, né, de levantamento de campo inteligentes, né, que usam tecnologias atuais e bastante simples do ponto de vista do usuário e que geram cada vez mais dados precisos que podem ser usados para gerar modelos de alta resolução dos objetos existentes, né? E aí eu me refiro à questão do escaneamento a laser, seja ele o terrestre, né, o Terrestrial Laser Scanner, ou o LiDAR. O LiDAR geralmente são aqueles que são acoplados a aviões, e a fotogrametria aérea e terrestre. E a aérea seria, então, aquela que também vai, né, embarcada em veículos aéreos não tripulados, como são os drones. E como é que a gente pode fazer uso do BIM, né, a partir da varredura digital, para que ele se torne, de fato, um documento inteligente dessa edificação patrimonial, né? Otimizando assim esse processo de inventário, porque o grande desafio nesse caso é que esse documento, né, o documento do edifício a partir do modelo, ele seja de fato um repositório de dados desse edifício, que não seja somente uma reprodução geométrica de determinado bem, mas seja também um repositório de dados não geométricos desse bem, né? Que ele possa ser um banco de dados do ciclo de vida desse edifício, de todos os processos que ele passou durante o seu período de existência e que estão muitas vezes em outros tipos de mídias, como audiovisuais, jornais, imagens, né, relatos, entrevistas e assim por diante. Nós estamos saindo de uma era baseada numa ferramenta só, que é o martelo. E se tudo que a gente tem é um martelo, tudo para nós vai parecer um prego, né? Então, assim, o que a gente de fato precisa é uma chave de fenda, e não só uma chave de fenda, é toda uma caixa de ferramentas. E felizmente, né, nesse momento a gente
tem essa oportunidade, então a própria tecnologia informacional nos permite ter acesso a uma caixa infinita de possibilidades de ferramentas. Eu acho que o que a gente precisa e o que nós precisamos cada vez mais é que a gente tenha formação nessas ferramentas, coisas que as universidades ainda estão engatinhando, e que isso tenha uma disseminação e principalmente que o custo dessas ferramentas sejam cada vez mais acessíveis. A gente está falando hoje, quando a gente fala de escaneamento a laser, a gente está falando hoje num equipamento que custa $100.000. Então ele ainda tem um preço proibitivo, né, para que ele possa ser usado de uma forma mais alastrada possível, né? Então, essa é uma das grandes dificuldades, né, da entrada de alguns equipamentos no mercado de uma forma mais efetiva, né? Mas que existe essa caixinha de ferramentas, existe. Eu acho que a gente tem que fazer uso delas para que a gente possa, de fato, trabalhar com materiais cada vez mais tecnológicos, que é aquilo que hoje, né, o momento que a gente vive urge. Além disso, a gente tem algumas questões que precisam ser tratadas de uma forma que possam ser reconhecidas nesse, como a gente diria, nesse diagrama SWOT, né? Quais são as oportunidades, fraquezas, forças e ameaças que a gente vê com relação ao uso das novas tecnologias na área de BIM aplicado ao patrimônio histórico, principalmente com a questão das tecnologias de varredura. Em primeiro lugar, a gente tem as oportunidades. O uso de BIM ele tem se intensificado no país e tem sido considerado como um avanço também na área de gestão de obras e edifícios. Em compensação, em termos de fraqueza, a gente tem poucos profissionais capacitados para o uso dessa tecnologia. E os processos que nós temos de scan to BIM ainda são pouco automatizados, o que os torna bastante morosos, né? E dependendo aí de uma mão de obra extremamente capacitada. Essa é ainda algo que nós precisamos investir, né? Quais são as forças que nós temos, né, nessa área? Nós temos pesquisas que estão sendo desenvolvidas em parcerias multidisciplinares, então nós temos aí universidades que estão aliadas ao poder público, à empresa, profissionais e a organizações de classes, e essas parcerias estão cada vez mais fortalecidas, né, indo em direção mesmo para que haja um desenvolvimento efetivo de soluções para que essas tecnologias sejam mais utilizadas em casos reais, né? Que elas saiam um pouco da academia, que elas saiam um pouco da questão só da pesquisa e passam a ser aplicadas de fato, né? E nós temos vários casos como esse, desde infraestrutura urbana até grandes edifícios, né, retrofit de grandes edifícios, como é o caso do Museu do Ipiranga, do metrô e outros aí que a gente poderia citar. Em segundo lugar, nós temos também a popularização de tecnologias de varredura, né? Não só da parte do hardware, que seria a parte do scanner, né? Então, a gente tem observado aí nesses últimos anos um progresso bastante grande em termos de custo. Então, existem hoje equipamentos que estão chegando no mercado com custo menor, eles têm uma capacidade um pouco menor, mas eles também têm um custo menor, dependendo do tipo de serviço que você vai fazer, ele é completamente adequado ao seu fim, e também em termos de software. Então, nos últimos 10 anos, a computação visual, né, ela acabou alavancando muitos softwares e algoritmos
de fotogrametria que hoje equiparam essa tecnologia ao escaneamento a laser. Então, são tecnologias similares com custos bastante diferenciados, né? O que acaba dando preferência à questão da fotogrametria, que tem um custo muito mais satisfatório e com um resultado bastante similar. Com relação às ameaças, a gente ainda tem muita desinformação. Então, assim, como muitos softwares de fotogrametria acabam sendo frees, né, open source e disponíveis no mercado, eles incitam o seu uso indiscriminado por pessoas que realmente não conhecem, né, todo o processo. E o processo de fotogrametria não é alguma coisa trivial, ele exige uma série de ações de planejamento para que o resultado seja positivo. E se essas ações não forem tomadas, a culpa não é do software, mas é realmente do usuário. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a questão da desinformação. E outra coisa é o pouco investimento que se tem em tecnologia, informação e recursos humanos. E isso eu acho que a universidade tem um papel fundamental também na questão de formar esse recurso humano. Eu acho que nós não temos disciplinas na graduação ainda que invistam na parte de levantamentos, com fotogrametria e escaneamento. Eu acho que isso precisa ser incorporado, principalmente nos cursos de arquitetura, principalmente nas áreas de levantamento de patrimônio histórico. A gente não está falando só com relação ao levantamento topográfico, mas principalmente na questão do levantamento de patrimônio, né, de edificações, e são tecnologias já que existem há algum tempo no mercado e precisam ser incorporadas nos cursos de engenharia e arquitetura. Né? Por que BIM? Né? Se a gente for pensar em BIM, BIM acaba sendo um tripé que está baseado na memória espacial do edifício, no seu banco de dados histórico, que é sua informação, e principalmente na sua etiquetagem semântica, né? Que é aquilo que vai dar a inteligência a esse banco de dados, né? Então, nesse caso, o Building Information Modeling, ele acaba preenchendo uma lacuna muito grande em termos do patrimônio histórico, porque ele cria, de certa forma, um repositório digital, tanto da memória espacial quanto dos bancos de dados históricos, criando, de certa forma, um banco de dados inteligente, porque ele cria uma etiquetagem semântica para esses dados, né? Então, quando a gente cria um modelo e, por exemplo, uma coluna, essa coluna ela vai ter uma etiqueta na qual ela vai ser chamada de coluna dórica, jônica, etc. Ela vai ter a data que ela foi criada, a data que ela foi modificada e muitas vezes ela pode até ter desaparecido e ter sido recriada e isso vai aparecer também como informação no modelo. Então, assim, o modelo ele permite essa colocação de dados que não existe nenhuma outra base que possa nos fornecer tal privilégio. O projeto ao qual me referi, o Science, ele foi um projeto interdisciplinar, então, que envolveu a área de informática e arquitetura. Ele envolveu também 3 laboratórios, o meu laboratório, aliás 4, né, contando com o professor Marco, que está na mesma unidade que a minha. Então, o laboratório do Marco é o Imagine Lab, o meu Lab Arc 3D. Nós temos também a Universidade Federal do Paraná, professor Alex Soares Medina, que foi um dos parceiros desse projeto, e o professor Lúcio Soyman, da University of South California. Né? Os objetivos do eScience eram avaliar diferentes ferramentas de varredura digital, desenvolver ferramentas para segmentação de imagens e reconhecimento de objetos em imagens de nuvens de pontos. E aí a gente trabalhou com a parte de segmentação, que esse foi um
uma área na qual, né, a colaboração do pessoal de informática foi fundamental, e trabalhar também com informação baseada em conhecimento, ou seja, a gente trabalhou com a ontologia, né, no modelo BIM. Nesse projeto, nós tivemos então, dentro da Unicamp, 2 professores, eu e o Marco, foram 2 pós-graduandos, 2 mestrandos, o Pedro e a Camila. Nós tivemos 2 trabalhos de IC, da Tamires e do Rodrigo, e 2 TCCs também, o TCC do William e o da Tamires e da Roceline, que fizeram parte desse projeto do eScience. A motivação dessa pesquisa eScience foi ampliar o uso dos TICs em edificações existentes, né? Então, a gente trabalhou com a gestão e manutenção mais eficiente, especialmente nas edificações históricas. Outra motivação foi a dificuldade de modelagem de estruturas complexas existentes. Então, quais seriam os meios mais eficientes e precisos para esse levantamento, né, dessas estruturas? E a terceira motivação seria a consolidação, né, dessa informação relevante do ciclo de vida dos edifícios e como é que a gente poderia consolidá-la. E aí, o fim foi a exploração, né, da modelagem inteligente BIM e principalmente da questão da ontologia, né, que está por trás de todo esse processo. Portanto, o modelo BIM mais os sistemas baseados em ontologia, ele nos possibilitou representar o conhecimento relacionado com os eventos históricos de cada componente tecnológico do edifício e, principalmente, ele auxiliou no processo de formalização de todo esse conhecimento baseado com cada artefato através de redes semânticas relativas a entidades e propriedades e relações. Então, quer dizer, a gente conseguiu, né, através desse sistema baseado em ontologia, representar o conhecimento, né, que estava em cada componente da edificação. E isso foi excepcional do ponto de vista histórico, né? Porque quando a gente fala na questão do edifício histórico, a gente não está falando só daquilo que a gente vê, a gente está falando também daquilo que não está representado na sua substância material. E é o dado fundamental que a gente precisa preservar no bem histórico. O projeto de mestrado da Camila, ele se baseou, né, o objeto principal foi essa integração dos dados não geométricos em sistemas de informação baseados no modelo. Então, nesse caso, o modelo inteligente com o modelo BIM, ele seria responsável por agregar, né, todas as informações que seriam relativas a esse edifício, inclusive dados com relação a danos, né, os dados relativos ao próprio edifício, os dados quantitativos e qualitativos desse edifício, que seriam seus dados históricos de fato, né, que aí entra toda a parte dos dados imateriais desse edifício, e inclusive dados que poderiam levar a simulações e análises, né, desse edifício para poder fazer alterações com relação à mudança de uso, à manutenção preventiva e outros tipos de retrofits ou conservação que esse edifício teria que passar pelo resto de sua vida. No caso do Pedro Paiva, cuja formação é ciência da computação, ele foi responsável então pela segmentação de nuvens de pontos não organizadas, utilizando aí uma tecnologia chamada transformada watershed. Aqui a gente está vendo nas imagens a Igreja São Francisco de Assis da Pampulha do Niemeyer. Então, nós estamos vendo do lado esquerdo a nuvem de pontos e do lado direito a nuvem de pontos segmentada através da transformada watershed. E embaixo nós estamos vendo a igreja, essa foi um dos nossos estudos de caso, assim como a igreja da Boa Morte em Limeira, do lado direito também a nuvem de pontos.
e do lado esquerdo, né, a nuvem de pontos segmentada e seus componentes arquitetônicos, né. Os dois trabalhos eles já foram concluídos e eles se encontram então no repositório da Unicamp, que eu posso depois deixar aqui o link para quem tiver interesse, né, pesquisar. Foram trabalhos bastante interessantes, né, para quem tiver interesse na área, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Nesse trabalho nós tivemos 5 estudos de caso. Cada estudo de caso ele teve sua peculiaridade, né? Nós quisemos testar a metodologia em tipologias arquitetônicas, escalas e estilos de edifício diferentes, né? Inclusive com tecnologias de varredura também diferentes. Então, a Igreja da Boa Morte, por exemplo, a tecnologia que nós usamos foi o escaneamento com laser e o drone ele foi empregado num primeiro momento somente na fachada. Então nós desenvolvemos um protocolo de captura de panos verticais, que no caso seria a fachada. Esse protocolo foi inclusive publicado no SBT, que ganhou uma menção honrosa nesse congresso, já está publicado para quem tiver interesse. Tá? Essa igreja é neoclássica, ela é de 1867, e o fato interessante dessa igreja da fachada é que 10 anos depois da sua fundação, era feita de taipa de pilão, ela ruiu, e o frontão dela foi totalmente refeito, inclusive com outro estilo arquitetônico completamente diverso daquele primeiro. O segundo estudo de caso foi a Fazenda Quilombo, em Limeira. Então, ela é do ano de 1891, ela tem um estilo colonial, ela tem uma escala mediana e ela está na zona rural da cidade. Nós usamos aqui também 2 tipos de varredura, né? O escaneamento e o laser scanner. O laser scanner e a varredura com drone, a fotogrametria. O nosso terceiro estudo de caso foi o Engenho Central, foi o edifício chamado 6 e 7, né? Os Gêmeos, que tem projeto para ser o Museu do Açúcar, do filho do Paulo Mendes da Rocha, aliás, desculpa. Ele é de 1920, ele tem um estilo industrial, ele tem uma escala, uma grande escala, e ele fica dentro de um conjunto de fábrica, né? E nós temos também 2 obras em Belo Horizonte, na Pampulha, obras de Niemeyer, de 1900, né, da década de 40, que é a Casa de Baile e a Igreja de São Francisco. A Casa de Baile nós não conseguimos voar com um drone, em função dela estar próxima ao aeroporto da Pampulha, e a gente não quis tirar as restrições de fábrica do equipamento, então a gente acabou usando somente o laser scan. Como ela tem uma cobertura plana, nós acabamos colocando o equipamento, como a gente pode ver nessa imagem, sobre a própria cobertura. E que foi bastante... o próprio laser acabou cobrindo toda a superfície do edifício sem nenhum problema. No caso da igreja, a gente teve um pouco mais de dificuldade em função da própria forma, né, da sua cobertura. Então, assim, se a gente não tivesse voado com o drone, a gente não teria conseguido cobrir ali alguns vazios, né, algumas lacunas provocadas pelas abóbodas, né, pelo encontro das abóbodas das coberturas, né. Eu vou agora falar cada um dos casos detalhadamente e dar alguns detalhes, né? Começando aí pela Igreja da Boa Morte, né? Nós usamos aqui um drone profissional, que é o DJI Inspire 2, a câmera dele também é uma câmera profissional. No caso, foram feitas 369 imagens, somente da fachada, como havia dito, né? Então, aqui a gente está vendo a nuvem de pontos resultante do escaneamento feito
com o drone, não é com um laser, nesse caso aqui dessa imagem, tá? Nós usamos também o laser. O laser foi um laser da Faro, a gente não tem esse equipamento, o equipamento foi nos emprestado pela Faro, nós agradecemos muito, né? Porque é um equipamento bastante caro, a gente não teve condições de comprar esse equipamento com a verba do projeto. Foram realizadas 11 estações externas nesse projeto e mais 8 internas, e foram criadas 18 milhões de coordenadas 3D. Aqui eu tenho um esquema do enfoque conceitual, então a gente, em primeiro lugar, é feito o planejamento da captura, e isso é essencial para que seja feito a cobertura com sucesso, né? Então é definida a distância e o número de voos, né? E principalmente a questão da sobreposição. A gente sabe que em fotogrametria a gente precisa de uma sobreposição de mais de 70%, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal. Foi feita então a captura da estrutura, geração da nuvem de pontos. No pré-processamento é feito o corte parametrizado, é diminuída a densidade, é feita a remoção de ruído, e na segmentação vai ser feito então, vai ser aplicados os algoritmos de crescimento de regiões onde são extraídos clusters. Os clusters eles são extraídos de acordo com os elementos arquitetônicos que são definidos, né? Então, assim, nesse caso a gente definiu o frontão, as janelas, as portas, né? As torres e assim por diante. De posse desses clusters é feita a modelagem BIM. E essa modelagem dos componentes, né? Logo depois a gente faz a etiquetagem semântica desses componentes. E no final foi feita a avaliação do método, né? Comparando então os clusters com o projeto S-Design. Então a gente já tinha posse de um levantamento realizado por um escritório de arquitetura que realizou o projeto de restauro da igreja, e nós comparamos os dados e nós vimos que o resultado em alguns pontos era muito próximo, em outros eram bastante distintos daquele levantamento que foi feito à base da trena elétrica, né? Eletrônica, desculpa. Aqui a gente está vendo o ângulo de abertura da câmera do drone, né? E como é que foi feito, então, o planejamento do voo, tanto dos voos verticais, né? E das tomadas horizontais. Embaixo aqui a gente está vendo as posições do scanner, né? Esses numerozinhos aí são aonde que o scanner foi colocado ao redor do edifício para ser feita a varredura. E ali na imagem C a gente pode perceber também que o voo ele foi semicircular, né? Foram 6 linhas de voo e a gente fez voos perpendiculares e oblíquos para capturar todos os detalhes, né, do edifício. Após essa captura, a gente faz uma comparação entre as nuvens de pontos dos diferentes sensores, né? Então, o que a gente chegou à conclusão é que tanto o laser quanto o voo feito pelo drone, né, que resultou no processo fotogramétrico, eles têm uma precisão muito próxima, né? O que a gente está vendo ali em verde e vermelho são as áreas que realmente o scanner não cobriu, né? Aquelas áreas que foram cobertas pelos dois tipos de sensores, elas estão todas em azul. Isso significa o quê? Que elas simplesmente se encaixaram, né? Ou seja, não existe muita discrepância, a discrepância ali é mínima entre elas. Isso significa que as técnicas, elas reproduzem, né? Elas nos dão como resposta uma qualidade bastante similar. Aqui a gente está vendo a segmentação da nuvem, e para chegar nessa segmentação a gente fez uma análise da estrutura arquitetônica do edifício, separamos todos os componentes arquitetônicos e aí foi feita depois essa segmentação.
E aqui a gente está vendo a modelagem, o modelo, né, do lado esquerdo, e do lado direito a gente está vendo o modelo e a sobreposição da nuvem, né, na fachada do edifício. O segundo é a Fazenda Quilombo. A Fazenda Quilombo também foi... Nós usamos os dois equipamentos, para vocês terem uma ideia aqui, se na fachada do edifício da igreja tinham 18 milhões de coordenadas, aqui nós tivemos 55 milhões de coordenadas, foram 26 estações externas do laser. Então, o que nós estamos vendo aqui é só a reprodução do laser. Aqui a gente está vendo a interface do software que nós usamos para fazer o processamento das imagens, né, para o processo de fotogrametria, e cada uma das imagens que foram coletadas, né? Então, essa nuvem de imagens aqui em cima são todas as imagens que foram coletadas, né, que foram tiradas com o drone, que geraram então essa maquete que vocês estão vendo aqui. Aqui nós estamos vendo a segmentação da nuvem de pontos, né, de acordo com os elementos. Nesse caso aqui a gente ainda não conseguiu gerar um modelo desse edifício. O terceiro foi o engenho central. O engenho central a gente teve 18 estações externas e internas, usamos os mesmos equipamentos. Nesse caso aqui a gente acabou tendo um problema com o drone caiu dentro, a gente estava fazendo coleta com o drone interno e ele teve um problema e a gente teve uma avaria com o drone e ele ficou no estaleiro um bom tempo, né? E nesse caso aqui a gente usou uma estratégia de modelagem bastante peculiar, que eu já vou contar, e todo esse processo ele também está publicado, né? Nós submetemos um artigo para o ECAD e ele está publicado na base... depois eu falo, esqueci. Tá? E aí nesse slide a gente consegue ver o levantamento fotogramétrico do engenho, né? Então aqui a gente está vendo, né, as imagens que foram coletadas com o drone. Isso daqui é o resultado do processo do escaneamento a laser. Então, como vocês podem perceber, como a estação ela fica ao nível do piso, então ela não consegue capturar a cobertura. Então, assim, o que a gente consegue dizer não existe nenhum tipo de levantamento feito com um único equipamento, porque precisa haver uma complementação em termos de captura, que um equipamento só acaba deixando lacunas, e nesse caso aqui, se a gente não tivesse o drone, a gente não teria como ter capturado a cobertura do edifício, tá? Aqui a gente tá mostrando um modelo híbrido, né? O que está em azul foi o que foi coletado com o drone e o que está em vermelho é o que foi coletado com o laser scanner. Só para vocês terem uma ideia, para a gente chegar no modelo com conhecimento, né, a gente passa por uma série de softwares, né? Então, e equipamentos e hardware. E cada um desses equipamentos, ele acaba nos dando uma tipologia diferente de arquivo. E muitas vezes a gente precisa de um software somente para fazer a tradução de um determinado arquivo para outro tipo de arquivo, para que o próximo software possa ler. Nesse caso aqui, como a gente trabalha com um laser faro, a gente usa o software da Faro para fazer o processamento, ele gera para nós um LAS. O processamento das imagens é feito no Pix4D, o Pix4D gera um PLY. Esses dois arquivos eles são fundidos, né, no Cloud Compare. O Cloud Compare vai gerar um outro LAS que vai para o Recap. O Recap ele gera um RCP que vai para o AutoCAD, que vai ser vetorizado e vai para o Revit. E o Revit vai gerar um DSN, que é um banco de dados que vai para o Proteger, que vai gerar ontologia, e a ontologia mais o Revit vai gerar, né, o nosso modelo baseado no conhecimento. Então, a gente passa por diversos, né,
tipos de software e diversos tipos de arquivos até chegar ao nosso resultado final. Por isso que eu digo que essa não é realmente, de fato, uma atividade trivial. No caso do engenho, a gente definiu, né, 2 tipos de nível de desenvolvimento de modelo BIM para ser criado, o modelo desse galpão 6 e 7. Então, primeiramente, a gente criou um modelo bastante simplificado, que é o LOD 200. Definimos e identificamos cada um dos componentes arquitetônicos básicos desse edifício, e no próximo nível, que foi o 400, a gente já começou então a criar os detalhamentos, né, tanto de caixilhos como de ornamentação. E aqui a gente vê, né, no inferior direito, o casamento entre o modelo e a nuvem de pontos. Só para vocês terem uma ideia, aqui em termos de modelagem, o nível de detalhamento, né, do caixilho, né? Assim como a gente disse, a questão da ontologia, ela leva em consideração também a existência desse objeto e as intervenções que ele passou. Nós também levantamos do engenho e para esse local todas as intervenções, as propostas de intervenções que foram feitas para o engenho, né? Seja para esse prédio específico ou para o engenho de uma forma geral. Então, desde 1981, teve uma proposta do Oscar Niemeyer para esse complexo, na qual a grande parte dos edifícios eram demolidos. Em 1994, Carlos Bratti também acabou criando, né, uma proposta que preservava aí os edifícios e criava, né, um link deles com outros novos que estavam sendo criados. Em 2004, o escritório do Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz acabaram transformando o Pavilhão 6 num teatro que existe até hoje. Em 2006, Paulo Mendes da Rocha e Piratininga criaram o projeto do Parque Central do Engenho. Em 2011, o Pedro Mendes da Rocha criou o projeto do Museu do Açúcar. Então, isso tudo também foi inserido, né, dentro da ontologia, né, do edifício. Então, aqui a gente também tem essa aqui é um mapa ontológico, né, simplificado do edifício. A gente não tem ele completo aqui porque não caberia, né? Então, aqui a gente pode ver cada um dos componentes, eles são numerados, a nomenclatura. Então, por exemplo, a janela, né? Eu tenho a janela 1, a janela 2, a janela 3, e essa janela também ela se desdobra em outras, para o LOD 400, para o LOD 200 e assim por diante. E aqui a gente tem também não só a questão geométrica e arquitetônica, mas a gente tem também o ciclo de vida, os atores que estavam interessados, as entidades espaciais e temporais que de alguma forma fizeram parte, né, da história desse edifício. O quarto estudo de caso é a casa de baile. Então, nesse caso aqui, a gente usou só o laser. Aí vocês vejam que o laser ele produz aí um número de coordenadas imenso, né? Foram 370 milhões, acho que de todos até agora é o mais denso. A casa de baile ela faz parte do conjunto moderno da Pampulha. Hoje esse conjunto ele é tombado em 2016, né, pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, assim como os outros prédios que compõem esse conjunto, como é o caso do Golf Clube do Cassino, que hoje é um museu que nós não escaneamos, né? Nós escaneamos somente a casa de baile e a igreja.
No caso da casa de baile, nós tivemos algumas dificuldades devido ao seu posicionamento. Então, o que vocês estão vendo aqui em azul é o que foi externo, o amarelo interno e o vermelho é o que foi sobre a cobertura, né? Essa é no 20 pontos da casa de baile. Ele foi realizado então em outubro de 2017. A gente digitalizou a parte externa e interna. Como ele é um objeto de visitação, a gente não podia trancar o edifício para poder digitalizar, então acabou tendo muito ruído. Nesse dia teve criança visitando, tinha uma exposição, então as pessoas estavam indo e vindo, então foi bem complicado, né, esse processo de digitalização. Aqui a gente tem um corte, a gente pode ver, né, a altura, né, a estrutura desse edifício. Aqui a gente tem o modelo BIM, então todos os componentes desse edifício, então eles foram mapeados e etiquetados, né? Eles foram denominados, receberam um nome e uma etiqueta. Aqui a gente tem a maquete explodida e aqui a gente tem a maquete, né, já com a textura e renderizada. Nesse caso aqui a gente tem, então, cada componente etiquetado e aqui a gente tem a matriz ontológica, né? Nesse caso aqui, como hoje ele é um centro de documentação urbanística, né, de Belo Horizonte. E, por exemplo, essa área que é a FL2, ela não existia, né? Que ela é um mini anfiteatro. E isso daí a gente também colocou como áreas novas, né? Então, existem todo um conjunto de áreas novas que foram criadas internamente, elas foram rearranjadas, que na época da casa de baile de fato não existia, né? São áreas que foram agregadas. A último estudo de caso é a Igreja de São Francisco. Aqui nós precisamos usar o drone para a parte de cima da cobertura e nós tivemos 9 estações externas, 5 internas. Aqui também é outro problema com relação à questão de ruídos, porque as pessoas também visitavam. Na época a igreja não estava fechada, estava em visitação, então não tinha como fechar para nós escanearmos, então as pessoas entravam, elas chegavam perto do aparelho, a gente precisava explicar que não podia chegar. Não é que ele seja nocivo à saúde, mas se a pessoa dá um chute ali, o aparelho cai, isso já era um problema, né? Então, foi bastante difícil. Aqui também a metodologia inclui a parte de planejamento, aquisição, processamento, modelagem e a questão da avaliação. No planejamento sempre avalia-se a questão da sobreposição, tanto em número de voos quanto na questão do escaneamento. O processamento, a geração da nuvem automática, a remoção dos ruídos, da fotogrametria é a geração do modelo denso de superfície e o seu registro. Então, esses dois modelos eles são depois registrados conjuntamente e, por fim, a modelagem, né, BIM do edifício, a sua etiquetagem semântica e a preparação ontológica, né? Aqui só para vocês terem uma ideia, como o nosso interesse era só a cobertura, foi um grid duplo com a câmera a 90 graus mesmo, a câmera nadir. Aqui a gente vê o histograma de comparação entre as nuvens de pontos dos diferentes sensores e a gente percebe que o que cobriu de fato ali o drone foi o que está em verde, né? Que o laser não cobriu, né? O restante em azul é o que houve sobreposição. E sobreposição perfeita, ou seja, cobriu exatamente aquilo que já tinha sido coberto. E não houve desvio, o desvio é insignificante nesse caso. Aqui também a perspectiva explodida e os componentes modelados.
Então, a gente tem os componentes que compõem, né, essa igreja, desde a parte interna quanto da externa. Aqui algumas imagens do modelo já renderizado externo e um corte com a nuvem de pontos sobreposta. E algumas considerações a respeito desse projeto seria que cada edifício tem sua complexidade, que deve ser analisada para a tomada de decisão sobre o tipo de digitalização tridimensional a ser usada. Infelizmente, não existe ainda uma fórmula nem alguma receita de bolo que a gente faça. Olha, edifício X, faça assim, edifício Y, faça assado. Então, a gente precisa analisar as condições, o entorno, que é muito importante também, a distância entre edifícios vizinhos, obstáculos e assim por diante. Os dados históricos devem ser estruturados para serem incorporados ao modelo. Então, nós usamos, nesse caso, o protocolo CIDOC, né, que é o International Committee of Documentation, do ICOM, International Committee of Museums. E isso precisa ser, de certa forma, estruturado para ser organizado. Dados históricos não organizados são difíceis de ser recuperados, né, quando se coloca no modelo. E a terceira questão mais importante é que os desafios da modelagem ainda são muitos e principalmente não existe ainda uma automação nesse processo. Embora existam algumas ferramentas que prometam automação de pontos para BIM, elas funcionam muito bem em situações em que as formas geométricas são bastante precisas, o que não é a realidade de patrimônio histórico. Então, por exemplo, se eu tenho uma janela quadrada ou retangular, eu consigo que o software reconheça, mas se eu tenho um arco nessa janela, ele já não vai reconhecer. Se a parede não é plana, ele não reconhece. Se a parede é curva, ele não reconhece. Então, eu tenho diversas situações na quais a automação passa a ser mínima. E aí vem a questão, vale a pena eu investir num software caro que vai me dar somente meia dúzia de paredes, né? Então é bastante difícil essa conta, né? Porque a conta não fecha. Então a situação que nós temos é escassez e ineficiência com relação a softwares de automação, points to BIM para estruturas mais complexas. Então, nós dependemos ainda de uma mão de obra que faça aquilo que a gente chama de trace over. Então, por isso que criar um modelo BIM de patrimônio histórico ainda é moroso e ainda é trabalhoso. Como havia dito, nós estamos trabalhando agora com áreas maiores, então a gente está partindo para trabalhos que incluam também o sistema de informação geográfica. Nós estamos trabalhando no bairro de Monte Alegre, em Piracicaba. Eu tenho 2 alunos hoje que estão trabalhando com áreas maiores, uma com o campus da Unicamp e outro com a cidade de Limeira. Esse daqui é o resultado de uma disciplina minha de pós-graduação, de férias. A gente sempre oferece ela em julho. Então, nós trabalhamos com Monte Alegre, um bairro histórico de Piracicaba. E nesse caso aqui, nós modelamos, né, no LOD 2 as estruturas básicas da cidade, as principais, como a igreja, a escola, a Vila Heloísa. Nós acabamos modelando num LOD4, né, que seria o modelo BIM completo. O LOD do SIM, que é o Site Information Modeling, e o LOD do BIM, eles são diferentes, né, do ponto de vista de tanto de número quanto de conteúdo.
Então, aqui para vocês terem uma ideia, do lado esquerdo está a captura da escola e aqui a modelagem da escola que foi feita por uma aluna de iniciação científica. Né? Então, foi feita toda a modelagem no LAD, aqui está 450, né? Tudo foi modelado, né, perfeitamente. E nesse caso aqui, o mais interessante da Capela de São Pedro, que tem afrescos do Volpi, é que toda a parte de literatura da fotogrametria diz que as máquinas, para você criar, né, o processo fotogramétrico, precisam estar calibradas, precisam ser da mesma, as imagens suas precisam ser tomadas com a mesma câmera e por assim adiante. Nesse caso aqui foram 11 alunos tirando fotografia com câmera de celular diferente. Tinha uma aluna com uma câmera reflex, né, com uma objetiva de 40 megapixels tirando foto do altar. E nós processamos todas essas imagens, foram mais de 700 imagens no Metashape, que é um software de processamento, né, fotogramétrico, e esse foi o resultado. Então, quer dizer, a gente percebe de fato que os softwares fotogramétricos eles evoluíram muito, muito mesmo nesses últimos 10 anos. Né? Nós tivemos resultados fantásticos com relação a isso. Essa daqui é a modelagem feita por um aluno da igreja, também baseada na nuvem de pontos. E essa é o batistério, um dos alunos acabou disponibilizando. Aqui vocês podem ver o link no Sketchfab, vocês podem, né, mexer no modelo 3D do batistério. Então vocês percebem isso daí foi feito com uma câmera de celular, né, o processo fotogramétrico, e ele está muito perfeito, né? Ele tem uma resolução assim excepcional. Bom, eu acho que o que eu tinha para dizer hoje é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem entrar em contato, eu deixo aqui o meu contato e me despeço. Muito obrigada e até uma próxima. Valeu!